Olá, pessoas! Hoje eu vim gravar um vídeo de últimas leituras porque tem anos que eu não leio o tanto que eu li em março, tá bom? Então tá aqui esse vídeo até pra manter registrado isso na minha cabeça de que eu ainda consigo ser leitora mais, assim, com mais intensidade. Com certeza me ajudou não estar escrevendo nenhum outro projeto, né? Então eu conseguia tirar um tempinho de noite pra ler. O que já acabou, porque agora eu tô sim me dedicando a projetos de escrita, então agora eu sou uma leitora de final de semana. Então não esperem tanto, tá bom? Não esperem tanto. Vamos começar com o livro que já foi tema de vídeo aqui no canal, que é Dama da Mata. Eu falei sobre esse livro no vídeo anterior, se eu não me engano, ou no anterior do anterior, acho que foi no anterior do anterior. Mas é uma fantasia nacional independente, com mitologia suméria, e a protagonista é uma deusa da floresta, que tem essa coisa muito interligada com as flores, as plantas, principalmente ali, mas também um pouco com os animais. E tem um romancezinho ali entre ela e uma matadora de deuses. Eu preciso dizer mais? Foi um livro que inicialmente me deixou muito confusa, mas ao mesmo tempo muito curiosa com o que estava acontecendo aqui. E conforme a gente vai entendendo um pouco melhor como que esse mundo funciona, como que é essa relação da deusa com a sua besta divina e o que tá acontecendo fora dali, isso a gente não entende 100%, a gente entende mais ou menos só, porque tudo que a gente sabe é onde a deusa está, então tudo se passa dentro da floresta. Mas o livro começa quando é inverno e o pessoal do reino vizinho, né, da floresta, simplesmente joga uma menina lá como sacrifício e a deusa acha muito divertido ver essa menina tentando sobreviver. Pois é aqui que o nosso livro começa. E é uma história que tem certos elementos de suspense, porque o tempo todo você tá tipo, não, mas essa menina, ela tem intenções. Ela tem intenções, sabe? E as duas vão crescendo juntas. Então, foi um livro que eu amei demais. Se você quiser saber com mais detalhes sobre ele, vai lá no vídeo específico, eu vou deixar no card, pra você ir lá assistir. Uma coisa que contribuiu muito pra eu ter lido bastante durante esse mês, né, é porque esse vídeo não é exatamente lidos de março, ele é só, tipo, últimas leituras, então a maioria das coisas foi em março, mas nem tudo. Mas uma coisa que contribuiu muito pro meu ritmo de leitura foi uma viagem, né, que aí eu fiquei algumas horinhas em conexão no aeroporto e eu consegui ler várias coisas curtinhas, independentes nesse meio tempo. Então vamos começar essa seleção, que foi, primeiro, Garotas de Cristal, do Nico Balladori, que é um autor que é meu amigo, e eu tô maratonando todo o trabalho dele. Agora só falta Três Reis Fantasmas, todos os outros livros dele publicados eu já li, então você vai encontrar conteúdo sobre aqui no perfil, mas Garotas de Cristal é um romance entre a Cinderela e a Bela Adormecida, o que eu achei um crossover muito interessante. E o que eu mais gostei nessa história é exatamente que a conexão delas duas é feita, não das duas personagens, das duas histórias, é feita através das fadas. Então eu achei esse pequeno caos ali entre as fadas muito interessante, tá? Foi um dos meus pontos favoritos dessa história, de descobrir como que as coisas iam se conectar, né, em si. E as duas protagonistas têm seus momentos de destaque, então a gente começa com a história da Cinderela, tem ali a coisa do baile, que é um baile dessa princesa, né, da Bela Adormecida, quando ela voltou pro castelo. E depois a gente acompanha um pouco mais da história da Bela Adormecida e a resolução do conflito, né, que é ela acordar. É uma história curtinha, então não esperem muito. O que eu acho que esse livro peca um pouco é em desenvolvimento da relação das duas personagens. E um pouco do desenvolvimento emocional, eu sinto que mais da Aurora do que da Cinderela, tá bom? Porque a Aurora tem a questão de que ela foi criada no meio do mato, ela não sabia que o pai dela estava vivo, e aí quando ela vai pro castelo, parece que é tudo muito fácil. É muito fácil ela aceitar que o pai dela escolheu não conviver com ela durante a maior parte da vida, porque sim, sabe? E não porque sim, né, mas tipo assim, porque teoricamente era a maneira de protegê-la, mas ela não tem um conflito sobre isso, entende? Eu teria um conflito sobre isso, se fosse uma escolha dos meus pais não conviverem comigo, do meu pai ou da minha mãe ou dos dois, né, não conviver comigo por qualquer motivo que fosse, sabe? E principalmente porque ela não sabia disso, pra ela só não tinha pai, ela era órfã. E aí do nada ela tem, o pai dela é o rei, e ele escolheu não conviver com ela. Entende que isso dá na cabeça das pessoas? Eu sei que o filme da Disney também não fala sobre isso, né, sobre esse momento aí,
A gente mal vê a Aurora interagindo com o pai dela, na verdade, eu não sei se ela interage, diga-se de passagem, mas como um livro, a gente tá dentro da cabeça do personagem, eu senti que fez um pouco de falta ter esse momento aí. Pelo menos um diálogo interno sobre isso, sabe? Depois nós temos Circo do Desamor, que é uma fantasia um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Ela é baseada em circo e cada reino desse mundo fantástico é um circo diferente. A nossa protagonista é a Mikaela. Ela é uma princesa herdeira de um dos reinos circo. E ela se apaixona por um príncipezinho de outro reino, né, do Circo do Desamor. Só que aí a gente descobre que esse cara é babaca e que eles pretendem roubar literalmente o coração dela. Tem toda uma coisa... Essa é uma história em que nada é explicado, tá? Mas tem toda uma coisa dos poderes desses personagens estarem muito ligados, principalmente da protagonista, né, que é o que a gente mais vê, mas estarem muito ligados ao mundo ao redor deles. Então o que me chamou muita atenção nessa história foi exatamente como as emoções da protagonista se relacionavam com a magia e com o mundo ao redor dela, nos momentos da história. Isso me encantou demais, eu quero poder voltar nisso até e ler de novo, porque eu quero muito usar isso na minha construção de universo, na construção dos meus personagens, principalmente quando eu tô falando dos meus deuses, né, dos deuses do Beleverso. Inclusive, eu já quero deixar avisado aqui pra vocês, eu já falei que Gisele voltou pra Amazon, né, mas em maio, eu ia falar abril, mas já estamos em abril, em maio a gente vai ter uma leitura coletiva de Os Dois Fins de Gisele. Eu ainda vou começar a divulgar lá no perfil, mas eu já tô aqui antecipando para vocês que são do YouTube. Então, se você quer ler essa história com companhia, vai ser o seu momento. E se você quer ler sozinho também, vai aqui no link da descrição, ela tá por R$ 7,99 na Amazon, assim como A Princesa Quebra-Nozes, caso você queira uma coisa um pouquinho mais mágica e fadística, também tá na Amazon por R$ 3,99. Além disso, eu li E Meu Coração Transbordou, da Nicole Luns. Finalmente tô conhecendo o trabalho das minhas autoras mais próximas, sabe? A gente tá juntas no projeto do clube e eu ainda não tinha pego algum livro dela pra ler, então finalmente eu li e eu acho que ele veio num momento muito oportuno, né, pra me conectar com poesia, principalmente da maneira como ela trabalha relacionamento, fala também um pouco sobre propósito, né, de vida. E eu achei muito bonito, muito poético, de fato, a escrita dela e a maneira de relacionar esses temas, né? Porque são muitas coisas que acontecem dentro da nossa cabeça, às vezes paralelamente. Então eu acho que foi uma ótima pedida, assim. Agora podemos passar para as minhas leituras atuais. Então, primeiro, só pra não dizer que eu não mostrei livro físico, Príncipe do Mar, que é o livro do Príncipe Eric, né? A Ariel tá aqui embaixo. É o livro do Príncipe Eric. E esse foi um livro que eu comecei em janeiro. E aí eu desisti dele, porque eu tava achando a linguagem meio travada, meio mecânica. Só que a Clara, do Resenha Verso, ela já leu e ela falou que ela gostou muito. E aí eu falei, tá, vamos dar mais uma chance então. E aí realmente a questão da linguagem, eu ainda tenho certo estranhamento, não sei porquê. Não sei se é por ser um infanto-juvenil, né? Eu tô na metade dele, mais ou menos. Não sei se é por ser um infanto-juvenil, mas eu tenho alguma coisa que me incomoda nessa linguagem. Eu ainda não consegui entender direito o que é. Mas, pra um livro oficial da Disney, ele apresenta muita diversidade. Tem um casal sáfico que tá pra acontecer, eu quero muito que aconteça, tá? Tô amando essas duas. Aí tem Pirata Não Binário. Gente, eu achei Pirata Não Binário um lacre, porque eu acho que tem tudo a ver. Por toda a coisa já subversiva da pirataria, eu achei que fez todo sentido. Simplesmente. Isso não é uma questão no livro, sobre o gênero do pirata. Só é. E tratam ele do neutro, desde a primeira vez que aparece. No mais, inventaram uma moda aqui de que o Eric foi amaldiçoado, e aí se ele beijasse alguém que não é o amor verdadeiro da vida dele, ele morria. É o príncipe de copas reverso, né? Porque ao invés de matar outra pessoa, ele morre. E aí ele não consegue se envolver com ninguém, ele tem todo esse medo, né, de fazer, de morrer. Né, eu acho justificado, principalmente porque ele é o príncipe único herdeiro. A mãe dele morreu indo atrás de uma solução, assim, sentiu uma coisa meio Frozen vibes, sim, mas a mãe dele morreu indo atrás de mais informações sobre a maldição, sobre a bruxa que botou essa maldição, enfim. E aí é dito, eventualmente, que essa garota, né, o verdadeiro amor dele, é alguém com uma voz muito pura. E aí chega lá a Ariel e ela não fala.
A Úrsula pensou em tudo muito direitinho. Demorou muito pra Ariel aparecer, tá quase 100 páginas pra Ariel aparecer, eu já tô na página 230 agora. Mas eu achei ela muito fiel à Ariel da animação, ela tem uma personalidade divertida e muito curiosa, então, mesmo sem palavras, sabe, eles estabelecem alguns códigos de comunicação pra isso acontecer um pouquinho mais dinâmico, né, no livro. Eu tô achando lindo que a gente tá vendo o Eric apaixonadíssimo, porém pensando, não, mas ela não fala, como que ela é a garota da voz pura se ela não fala, sabe? E aí, então, ao mesmo tempo que ele tá muito apaixonado, ele tá meio com medinho, sabe? Eu tô achando lindo, eu tô achando lindo. E aqui tem mais tretas, tá? Não é só isso, não é só o romancezinho dos dois. O Eric, ele decide ir atrás da missão que a mãe dele tava tentando realizar antes de morrer, então ela tava buscando uma ilha que dizem que é onde mora essa bruxa, que foi quem amaldiçoou ele, e aí ele quer ir lá e matar a bruxa pra acabar com todas as maldades, e oh meu Deus, entende? Então tem toda essa parte também que tá movimentando bastante a história, além de, óbvio, os piratas. Eu não sabia que teria piratas nesse livro, e tem muito tempo que eu não lembrava que piratas, eu tô bem feliz até. Do mais, a minha outra leitura em andamento é Amor em Tempos de Nevasca, que é do Bruno Barbosa, e é a leitura coletiva do Fora do Eixo, que é o meu clube do livro. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do Instagram do clube, pra você dar uma olhada se te interessa. Mas o Fora do Eixo é um clube focado em literatura independente. Então, as nossas leituras são sempre de autores dentro do clube. A curadoria é realizada por mim e pela Nicole para manter, né, um padrão de qualidade, porque a gente sabe que tem muita coisa maravilhosa e desconhecida no independente. E é exatamente essas obras que a gente quer trazer para vocês. No caso, para os membros do clube, mas você pode ser um dos membros do clube. Então, vem com a gente. E nesse mês estamos lendo Amor em Tempos de Nevasca, que é do Bruno Barbosa, é uma fantasia com mitologia nórdica. E é um romance sáfico, né, obviamente, e um reconto da Rainha do Gelo, que eu achei muito interessante como ele conseguiu mesclar todos esses aspectos. Então, a história se passa exatamente nesse lugar austero, frio, cruel, sabe, de gelo. E a nossa protagonista é a Ingrid, que se tornou uma caçadora porque o irmão dela foi raptado pela Rainha do Gelo. E aí ela começa a viajar, vai pra outro país em busca do irmão dela, né? Querendo trazer o irmão dela de volta. Então, é assim que a nossa história começa e eu tô achando o desenvolvimento muito legal. Até então, eu tenho alguns pontos a colocar sobre o desenvolvimento do casal em si, mas em questão de história, de narrativa e de manter a gente interessado, ele entretém muito. Então eu tô bem curiosa pra entender tudo que vai acontecer. Ah tá, detalhe, né? Detalhe bobo, que a outra garota do casal, né, a Vitória, ela é a líder de uma gangue de contrabandistas. Pois é, a Ingrid simplesmente entra sem querer no esconderijo deles. E é assim que começa essa jornada aí, um pouco estranha, né? Então, eu tô achando muito interessante. A gente tá indo, né, rumo à Rainha do Gelo pra vencer essa grande vilã. Eu li, por enquanto, uns 20% do livro, é um livro bem grande, tá? Mas ele passa muito rápido. Então, pessoas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se inspirado, anotado algumas indicações de livros. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nas outras redes. Porque todos esses conteúdos desses livros que eu tô falando aqui já saíram lá um pouquinho antes, tá? Então eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!